Meus queridos alunos, estamos então aqui nos reencontrando novamente para encerrarmos o ciclo do PET volume 7. Vamos então aqui iniciar a última semana, a semana número 4 do PET volume 7. O eixo temático dessa semana será os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico dessa semana é comércio internacional, reordenamento espacial. As habilidades que vocês estarão adquirindo aí com os estudos dessa semana, turma. Analisar o reordenamento espacial das indústrias de alta tecnologia no território brasileiro, avaliando suas possibilidades e limites no contexto das novas fronteiras do capitalismo global. Os conteúdos relacionados aí com os estudos dessa semana, turma, serão Parque Industrial Brasileiro, empresas multi e transnacionais no Brasil e ações de atração de empresas. O tema dessa semana é a industrialização brasileira. Vocês então terão aí uma duração de 1h40, ou seja, terão 2 horas na carga horária exigida, completada, para que então, agora neste final de ano, início do próximo ano, tenha um ano letivo positivo. Então vamos aí às atividades dessa última semana, semana número 4. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Atividade número 1. Quando se iniciou a industrialização brasileira? Porque o Brasil é um país de industrialização tardia. Pessoal, tranquilo, a gente está falando aí sobre a questão da industrialização no Brasil. Quando se iniciou, né, esse processo de industrialização aqui no nosso país, a gente pode falar que ele se iniciou principalmente, igual a gente tem aqui na página 77, no início aí do nosso tema industrialização no Brasil. Aqui logo no primeiro parágrafo, fala um pouco dessa origem, né, do início da industrialização brasileira, que principalmente a partir da crise de 29, né, que foi uma crise econômica muito forte lá nos Estados Unidos, que gerou grandes impactos aqui no nosso território nacional. Um pouco da semana passada a gente pode falar isso, a questão aí sobre... Turma, então como a gente tinha visto comentado na semana número 3, essa integração das economias já vem então desde essa década de 1930, com a crise de 29, a gente já vivenciou um pouco, né, dessa interdependência aí, das economias, como essa crise forte lá nos Estados Unidos afetou aqui no Brasil, onde grande parte dos cafeicultores ficaram sem como vender aquela alta produção de café. Muitos ali perderam fortunas de dinheiro, muitos foram à falência, e com isso aqueles que sobraram com algum pouco de dinheiro viram aí uma oportunidade, né, de investir na industrialização, uma nova área que vinha surgindo aqui no nosso território, principalmente com as indústrias têxtil aí. Então a gente viu aí o início da industrialização nessa época, principalmente com esses pequenos investimentos que foram surgindo com a crise de 29, com a queda da economia cafeeira aqui no Brasil, e a gente viu aí então o surgimento da industrialização a partir desse momento aí, e a passos lentos, né, com várias lutas aí, principalmente avançando com os governos de Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, né? Primeiro com Getúlio e depois com Juscelino, a gente viu aí essa intensificação da industrialização aqui no Brasil. E ela é considerada tardia muito por conta desse processo industrial, dessa industrialização no Brasil ter sido de forma tardia mesmo, né? Tardiamente, né? Depois que vários outros países
principalmente os europeus, né? Então esses países aqui na América Latina, como foi citado, Argentina, México, Brasil, todos de industrialização tardia. Aconteceu depois que países como os países europeus e também os Estados Unidos são exemplos aí de industrialização anteriores que esses países considerados países de industrialização tardia. Atividade número 2. O período comumente denominado Anos Dourados marcou uma etapa da recente história brasileira associada ao desenvolvimentismo, abertura de rodovias, expansão de rede hidrelétrica, implantação da indústria automobilística, descentralização da capital e a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bossa Nova também. A que governo tal período está associado? Turma, com os conteúdos dessa semana, se vocês também fizeram uma pesquisa aí, vocês vão ver que essas características aqui, todos esses fatos aqui, são marcantes aqui em qual governo, né? Representam qual período aí? O período de Juscelino Kubitschek, JK. Então a resposta certa seria a letra A, Juscelino Kubitschek. Número 3. Por que as multinacionais vieram para o Brasil? Turma, aqui na página 79 fala sobre a questão aí das multinacionais no Brasil, né? Então aqui conta toda aqui um pouco da história, né? De como elas veio, em qual período as principais multinacionais se instalaram aqui no Brasil, principalmente a gente vê aí a abertura junto ao governo JK, Juscelino Kubitschek, e aqui, por último, um pouco dos fatores, né, que são diversos, né, foram os vários fatores, né, que influenciaram a chegada delas, como o mercado consumidor que é amplo, temos aqui uma grande população, né, então um mercado consumidor muito amplo, existe isenção de impostos, reduzindo custos para empresas, né, então incentivos fiscais aí, né, para a instalação dessas empresas, como a isenção de impostos. E também o Brasil comporta uma mega infraestrutura, né? E facilidade de obter matéria-prima, além de possuir mão de obra que ainda é muito desvalorizada, né? Um pouco mais barata e tem baixo custo, né? Para todo esse processo aí de produção que essas empresas se instalem aqui, tem um custo mais baixo, né? Então por isso temos aqui um pouco dos fatores que influenciaram a chegada das multinacionais aqui no Brasil. Atividade número 4. Quando se fala em industrialização do Brasil, é bom ressaltar que tal processo não ocorreu em nível nacional. Qual foi a primeira região brasileira a se desenvolver industrialmente? Pessoal, então a gente viu aqui no Brasil, né, que a industrialização surgiu principalmente com o fim, né, com a crise da década de 30, né, a crise de 29, com o início então aí, principalmente desse processo de industrialização na região sudeste, né, que é onde a gente detinha aí a principal economia brasileira, né, as atividades econômicas aqui, principalmente quem detinha o dinheiro, como na produção do café, era principalmente nessa região do sudeste, né, Minas, São Paulo, Paraná, onde a gente via aí a presença do capital, do dinheiro nessa região, que permitiu então surgir, iniciar esse processo aí de industrialização, então aqui na nossa região sudeste. Número 5. Analise as seguintes afirmações que tratam do processo de industrialização no Brasil. Número 1. No governo de Getúlio Vargas, foram criadas as condições de infraestrutura necessárias para a industrialização brasileira. Penso que essa aqui está correta, pessoal. Vamos caminhando. O governo de Juscelino Kubitschek priorizou a construção de rodovias e obras para geração de energia. Penso que essa aqui também está correta, turma. E por último,
A década de 90 foi marcada pela globalização da economia e pela consolidação do Brasil como grande produtor e exportador de tecnologia. Infelizmente, a 3 está incorreta, turma, né? Infelizmente, não exportamos tecnologia, né? É o contrário. Exportamos a matéria-prima que depois nos vem aí de uma forma processada, industrializada, porque não detemos aí essa tecnologia, né, para a gente aprimorar toda essa matéria-prima, essa riqueza que a gente tem aqui. Então nós somos aí exportadores de matéria-prima e não de tecnologia. Então a resposta correta é a letra B. Realmente foi no governo JK que a gente teve todo esse processo aqui de abertura, né, das rodovias e geração de energia. E o Getúlio Vargas, né, também deu muitas condições na infraestrutura brasileira para esse início de industrialização aqui no nosso território brasileiro. Turma, encerramos aqui mais um ciclo, o ciclo do PET volume número 7. Fica aguardando aí o retorno de todos vocês das atividades, para que vocês tenham então a carga horária exigida completada. E neste final de ano e início do próximo ano, todos tenham um ano letivo positivo. Desculpe até aqui as falhas do professor. Desejo aí uma semana abençoada a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.